Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, Meu Poço dos Desejos, Bugado. Parte 12. Capítulo 119. A brisa noturna do mar era fria, e o solitário navio pirata navegava lentamente no mar escuro. A bandeira pirata no alto do mastro tremulava ruidosamente ao vento. No convés espaçoso, os piratas que haviam atravessado com sucesso a montanha reversa estavam extraordinariamente animados. Esses eram os recém-formados piratas palhaços Bug. Ha ha ha. Grand Line, estou de volta. Mundo, preparem-se para a reviravolta que estou trazendo. Bug, usando uma capa de capitão pirata, ergueu os braços e gritou. Seu nariz vermelho e brilhante era excepcionalmente chamativo, mesmo na noite escura. É Bug-sama. Os subordinados de aparência feroz levantaram suas armas, mostrando sua fervorosa admiração por Bug. Poucos momentos antes, eles descobriram inesperadamente por Crocus, que guardava cabos gêmeos, que seu capitão Bug já foi um membro importante da tripulação do lendário rei pirata Roger e teve uma amizade de vida ou morte com o supernovato Shanks Ruivo. Ele era um figurão até no Novo Mundo. Isso deixou os piratas que nunca haviam saído do Mar do Leste extremamente animados, já fantasiando sobre seguir Bug para se tornarem imperadores do mar e chegarem ao topo do mundo. De jeito nenhum, isso não pode ser verdade. Esse cara era membro da tripulação do Rei dos Piratas? Olhando para o orgulhoso Bug, Django, um oficial importante dos novos piratas Bug, torceu a boca, achando difícil aceitar um choque mental tão inimaginável. Ao lado dele, Kabaji e outros estavam igualmente atônitos. Conhecendo a verdadeira natureza de Bug, não conseguiam compreender o raciocínio desses piratas ferozes. Eles não viram o verdadeiro nível de força do Bug? Em meio aos aplausos, o céu escuro da noite de repente brilhou com luzes coloridas. Antes que Bug, que estava prestes a rir alto, pudesse reagir, uma certa chuva de arco-íris desconhecida caiu, encharcando-o completamente. A imponente capa e chapéu de pirata eram todos tingidos com cores de contos de fadas. O sorriso de Bug congelou instantaneamente. Entretanto, os subordinados desavisados, após um momento de atordoamento, exclamaram com admiração. Um arco-íris na noite? Quem imaginaria que uma simples proclamação faria um arco-íris cair do céu? Esse é o verdadeiro poder de um membro da tripulação do Rei Pirata? Aterrorizante. Diante dos elogios imaginativos dos subordinados, Zango reclamou internamente. Ei, você não acha estranho que um arco-íris apareça no meio da noite? E de quem é o arco-íris que flui como líquido por todo o convés? Bug ficou igualmente sem palavras, prestes a xingar em voz alta, mas ao ver os olhos ansiosos dos subordinados atrás dele, sua expressão se distorceu. Haha, que bando de idiotas inexperientes. Uma mera chuva de arco-íris não é nada. Na Grand Line, uma vez eu parti o céu em batalha. Parecia que a pessoa de ídolo de Bug não era mais leve do que a deusa idiota, se gabando tão calmamente sobre histórias tão exageradas. Como esperado de você, Bug-sama. Os novos subordinados da Grand Line naturalmente acreditavam profundamente nisso. Olhando para esses piratas simplórios e para o capitão orgulhoso demais, Zango de repente sentiu como se tivesse embarcado no navio pirata errado. Embora fosse um navio pirata afinal. Acenando com a mão para acalmar os subordinados animados, Bug manteve um sorriso forte, mas internamente estava confuso. Estranho. Quando foi que a primeira metade da Grand Line teve um fenômeno natural tão estranho como a chuva de arco-íris? E por que essa coisa cheira vinho espumante? Esqueça, não importa. O mais importante agora é encontrar rapidamente aquele desgraçado do Tomoya e se vingar. Pensando nisso, o feroz Bug tirou lentamente do bolso um formulário de inscrição para a religião Axis. Droga! Isso não foi enchido à força por aquela baleia idiota com um parafuso solto? Bug ficou furioso e rasgou o formulário de inscrição em pedaços de uma só vez. Então ele pegou um pergaminho com um mapa de navegação da primeira metade da Grand Line. Depois de tantos anos, Crocus ainda era bastante leal, revelando a direção de navegação de Tomoya com apenas uma pergunta casual. Whiskey Peak, Pequeno Jardim, Alabasta. Se ele se lembrava corretamente, Alabasta agora deveria ser território daquele crocodile idiota, certo? Bug tinha uma profunda impressão de crocodile, que certa vez desafiou Barba Branca loucamente. Eles se encontraram algumas vezes. Que rota interessante ele escolheu. Certo, pessoal, preparem-se. Estamos indo para Alabasta. Depois de limpar o arco-íris de seu corpo, Bug deu a ordem aos seus subordinados, preparando-se para armar uma emboscada em Alabasta e dar uma grande surpresa a Tomoya. No entanto, o que Bug nunca esperava era que essa decisão precipitada o levaria a conhecer um amigo rival para a vida toda e nunca mais retornaria ao caminho de se tornar um Shichibukai. As engrenagens do destino começaram a girar. Ilha do Céu Birka. Na manhã seguinte ao banquete, Gross, com a cabeça envolta em bandagens, trouxe a notícia de que Aqua poderia participar do julgamento. Quando Tomoya perguntou por que sua cabeça estava enfaixada, esse homem de força de vontade derramou algumas lágrimas, mas se recusou a dar mais detalhes. Vendo sua insistência, Tomoya não insistiu mais. Liderados por Gross, eles fizeram um breve passeio pela cidade de Birka e chegaram à península estrondosa nos fundos da ilha. Em forte contraste com a cidade movimentada, o céu ali era escuro e sombrio. As planícies áridas eram constantemente atingidas por raios, bombardeando impiedosamente a terra carbonizada da ilha de nuvens. Relâmpagos brilharam, trovões ribombaram e o chão tremeu. O trovão ensurdecedor reverberou por todo o céu. Estar em tal ambiente parecia quase apocalíptico. Senhor Tomoya, como pode ver, para participar do julgamento dos deuses, você deve atravessar esta planície do trovão. Apesar de ter testemunhado isso inúmeras vezes, Gross ainda ficava apavorado toda vez que chegava lá, com muito medo daquela cena estrondosa e aterrorizante. Ele apontou para o fim da planície do trovão, e o fim da planície do trovão é a origem dos deuses. O poder deixado pelos deuses está escondido em uma certa área ali.
Seguindo a direção de Gross, Tomoya viu um oásis exuberante além da área coberta por raios. Árvores com dezenas de metros de altura erguiam-se do chão, com seus galhos estendidos para fora, cheios de frutas de formatos estranhos. Enormes e grossas videiras serpenteavam e se retorciam, adornadas com flores de cores brilhantes, circundando todo o oásis. A vida vibrante contrastava fortemente com os raios mortais, tornando esta área ainda mais especial e marcante. Devido à distância e à cobertura de raios, Tomoya não conseguia enxergar claramente, mas a julgar pelas características da Ilha do Céu, ela provavelmente era habitada por várias criaturas gigantes, como cobras e cães gigantes. As próximas palavras de Gross confirmaram o palpite de Tomoya. Já exploramos uma rota relativamente segura pela planície do Trovão, mas a origem ainda é perigosa, com feras escondidas prontas para atacar a qualquer momento. O mais crucial é... Nesse momento, a expressão de Gross ficou séria. De acordo com registros históricos, o julgamento dos deuses em 2 dias trará cenas ainda mais aterrorizantes. Esta é a parte mais perigosa, onde apenas os escolhidos pelos deuses podem sobreviver. Capítulo 120. Nos 2 dias seguintes, além de explorar as paisagens únicas da Ilha do Céu, Tomoya passou seu tempo livre guiando Gross no treinamento do Haki de 2 cores. Em troca, ele também obteve uma compreensão mais detalhada do poder especial conhecido como mantra. Embora não seja exatamente a mesma habilidade, sua natureza similar ajudou a melhorar seu Haki de observação até certo ponto. Aqua, como de costume, continuou sua rotina diária, promovendo os benefícios da religião Axis na cidade de Birka. Da perspectiva dos moradores da cidade, parecia muito com um discurso de vendas de autopromoção. É claro que em Birka, um lugar com suas próprias lendas de deuses, a maioria dos moradores, assim como os guardas, tinham um ceticismo considerável. O efeito promocional foi muito menor quando comparado às cidades assoladas por piratas no Mar Azul. Quanto ao King, além de permanecer no sonho sem fim jogando e treinando, ele ocasionalmente estudava as conchas da Ilha do Céu que podiam armazenar vários tipos de energia. Como a única pessoa comum neste navio, ele estava ciente de suas próprias limitações e estava muito interessado nesses dispositivos que poderiam aumentar rapidamente o poder de combate. Em contraste, o trabalho de Miao era muito mais tedioso. Como inventor improvisado do navio, ele precisava reparar os danos que a Sonho Sem Fim sofreu enquanto navegava na corrente arremessadora e fazer modificações científicas para fortalecer o navio. Seguindo a sugestão de Tomoya, também planejou equipar o Sonho Sem Fim com armas ofensivas como canhões. Afinal, a Grand Line não era tão pacífica quanto a Mar do Leste. Diante de inúmeros piratas, o restaurante marítimo, essencialmente um veleiro comum de um só mastro, parecia um pouco fraco. Comparado aos robôs ainda em fase de desenvolvimento, modificar o Sonho Sem Fim era evidentemente mais importante. Essa foi a base para a sobrevivência deles. O tempo passou silenciosamente e logo chegou a hora do início oficial do julgamento dos deuses. Este é o ponto mais distante que nossa rota segura vai. Então, como capitão da guarda de Birka, tudo o que posso fazer é lhe desejar boa sorte. Na Península Estrondosa, Gross, totalmente armado, parou e enviou suas bênçãos aos participantes atrás dele. Incluindo Tomoya e Aqua, houve um total de 53 participantes no teste. Eles estavam atualmente em uma pequena área árida. Raios poderosos explodiam continuamente ao redor deles, fazendo o chão tremer violentamente com o poder bruto da natureza. Os raios intermináveis aconteciam para evitar a área onde eles estavam, evitando que se transformassem em restos carbonizados. Espere, espere. Capitão Gross, eu quero voltar com você. Droga, este lugar não é adequado para humanos. Ao verem Gross e os soldados prestes a retornar, vários participantes, apavorados com os relâmpagos intermináveis, imediatamente se assustaram, com as pernas tremendo enquanto seguiam apressadamente. A retirada de alguns abalou diretamente as defesas psicológicas de muitos outros. Diante de um desastre natural tão avassalador, eles acharam a paisagem de sua terra natal muito mais atraente. Antes mesmo de o julgamento começar, o grupo de 53 já havia sido reduzido em mais da metade, restando menos de 20 participantes. Bastardos sortudos, parabéns, vocês vão viver um pouco mais. Enel não conseguiu evitar uma risada fria. Em meio a essa cena apocalíptica, sentindo o poder destrutivo sem limites, uma ideia maluca brotou em sua mente. Ou seja, ao obter o poder dos deuses como forma de comemoração, ele decidiu destruir toda a Birka, apagando-a completamente do céu. Após sua risada fria, o confiante Enel assumiu a liderança, avançando em direção à área perigosa dos raios que caíam, mudando constantemente de forma enquanto se dirigia ao oásis central próximo. Os 4 sacerdotes trocaram olhares, e as bombas de vento que eles haviam preparado explodiram em vendavais, seguindo Enel de perto em direção ao mar de relâmpagos. De longe, os raios pareciam cair como uma chuva torrencial, mas, na realidade, não eram tão densos com intervalos de várias dezenas de metros entre os impactos. Com mantra, uma habilidade especial de prever perigos e um movimento de alta velocidade proporcionado pelas conchas de vento, evitar os raios não era particularmente difícil, a menos que a pessoa tivesse muito azar. Tomoya estreitou os olhos, observando Enel e os outros se afastarem gradualmente. Depois de observar durante os últimos 2 dias, ele descobriu que os trovões naquela ilha eram apenas um fenômeno climático extremo comum no mundo pirata. Mesmo sem a Goru-Goru no Mi, as nuvens de tempestade aqui ainda existiriam. O chamado julgamento dos deuses parecia mais uma superstição feudal. Mas de acordo com a história original, Enel de fato obteve a Goru-Goru no Mi em Birka. A razão específica só poderia ser descoberta ao entrar naquele oásis. Aliás, se ele se lembrava corretamente, os raios no mundo pirata não pareciam tão exagerados. Até pessoas como o chefe Shandia ou Zop e Sanji haviam recebido milhões de volts sem maiores problemas. Talvez,
Devo testar se meu corpo atual pode suportar os raios? Como se quisesse validar esse pensamento repentino na mente de Tomoya, um participante próximo, ao ver Enel e os outros atravessando o raio em segurança, imediatamente se sentiu confiante e saiu correndo da área segura. Estrondo. Sem o apoio de mantra, ele foi instantaneamente atingido por um raio, ficando carbonizado e sem vida no chão. Vendo isso, Tomoya rapidamente descartou sua ideia imatura e perigosa. Experimentos são valiosos, mas a vida não tem preço. Tomoya, vamos também. Se demorarmos mais, eles vão nos ultrapassar. Os olhos de Aqua brilharam em vermelho e antes que Tomoya pudesse responder, ela avançou impulsivamente. Seu haki de observação era mais forte que o de Tomoya, então ela estava confiante em desviar facilmente dos raios. Espere, Aqua. Tomoya rápido, agarrou o braço de Aqua e a puxou para trás. Estrondo. Naquele exato momento, um raio brilhante atingiu o local onde Aqua estava indo, criando uma grande cratera. Aqua que estava cheia de confiança. Como mencionado antes, para passar com sucesso pela zona de raios, era preciso ter boa percepção, reflexos rápidos e um pouco de sorte. Aqua tinha uma percepção forte e uma velocidade decente, mas quando se tratava de sorte, os outros dois fatores se tornavam irrelevantes. A sorte da deusa idiota era tão abismal que nem mesmo a super sorte de King conseguiu compensá-la. Mesmo assim, você ainda espera passar em segurança? Sony. Enquanto Tomoya debatia se deveria levar Aqua junto, seus olhos instintivamente brilharam vermelhos. Caramba! Sem hesitar, ele pegou Aqua, levou sua velocidade ao limite e avançou para a zona de raios. Estrondo. No exato momento em que desapareceram, um forte raio atingiu precisamente onde Tomoya estava. A área segura não era mais segura. Sem saber que o presente vinha da linda garota, os participantes restantes ficaram pálidos de medo e, sem se importar com mais nada, fugiram em pânico. Seus movimentos eram surpreendentemente sincronizados, todos correndo desesperadamente, na direção de onde Groz e seus homens haviam partido. Capítulo 121. Relâmpagos carregados de uma aura destrutiva caíam continuamente ao seu redor. Tomoya estava tenso por inteiro, levando seu haki de observação e sua velocidade física ao limite enquanto navegava por aquela tempestade aterrorizante. O azar de Aqua era inimaginável. Assim que deixaram a área relativamente segura, as nuvens de tempestade no céu ficaram agitadas, com raios que ultrapassaram em muito as condições normais, quase afogando Tomoya completamente. Até mesmo Enel e seu grupo, que chegaram primeiro ao oásis, ficaram assustados com a tempestade de raios avassaladora. Se os raios tivessem sido tão intensos antes, eles não teriam tido quase nenhuma chance de passar e teriam sido reduzidos a cinzas em um instante. Os participantes que retornaram em segurança com Gross se sentiram sortudos por sua decisão, gratos por terem evitado o julgamento aterrorizante. Então este é o verdadeiro estado do teste dos deuses? É exatamente como as lendas descrevem, algo que nenhum humano comum consegue suportar. Como todos os outros, Gross estava profundamente perturbado, acreditando que a agitação das nuvens de tempestade era a vontade do deus de Birka. De certa forma, foi realmente um fenômeno sobrenatural causado por um deus. Simplesmente ridículo. O Sr. Tomoya realmente consegue passar por isso? Gross observava atentamente os movimentos rápidos de Tomoya através dos raios. Como nativo de Birka, ele esperava que um de seus homens conquistasse o poder do deus. Mas agora, todos foram afugentados pelo relâmpago repentino, restando apenas o grupo de Enel. Entre esses indivíduos maliciosos e o comerciante honesto, não, o honesto homem do Mar Azul, Tomoya, Gross preferia que Tomoya herdasse o poder do deus. No meio da tempestade, Tomoya tinha apenas um pensamento. Maldita deusa idiota, se eu morrer por causa dela, ela me deve um rei pirata. Não, um rei do mundo. Sentindo a intensa intenção assassina vinda de cima, Aqua, deitada nos braços de Tomoya, ficou aterrorizada. Ela agarrou seu cajado de deusa e freneticamente concedeu-lhe todo tipo de bênçãos. Com mais um aumento de velocidade, Tomoya escapou por pouco da zona de raios antes de ser atingido, pousando em segurança na planície de grama verde. Diante das flores desabrochando e dos ventos quentes, com a tempestade atrás dele, a diferença entre a vida e a morte era apenas um passo. Sobreviver a tais raios você, pessoa do Mar Azul, me impressionou. A voz de Enel veio da frente enquanto Tomoya colocava a Aqua no chão, mal recuperando o fôlego. Atrás de Enel, 4 sacerdotes estavam em troncos grossos de árvores, encostados em vinhas enormes ou com as mãos nas armas, formando um semicírculo, claramente prontos para a luta. Ao chegarem ao oásis, eles não avançaram, mas permaneceram nos arredores, esperando para eliminar outros participantes. Aqui, sem a proteção dos guardas, não haveria impedimento para o que quer que fizessem. Em vez de competir com os outros, era muito mais seguro eliminar todos os participantes. E esse era o principal objetivo deles ao se moverem primeiro. Nada mal, pelo menos melhor que vocês, disse Tomoya sem emoção, agarrando os punhos de suas espadas. Sem a Goru-Goru no Mi, Enel representava pouca ameaça para ele. Mesmo com os 4 sacerdotes, eles poderiam ser derrotados com a espada do desfiladeiro. Sim, Tomoya. Se os derrotarmos, passaremos por esta prova, certo? Os olhos de Aqua brilharam, seu punho cerrado explodindo em chamas divinas. A deusa idiota finalmente estava sendo esperta. Com ambos os lados prontos para lutar, a atmosfera ficou mortalmente silenciosa. Enel encarou Tomoya, empunhando suas espadas e Aqua brandindo chamas. Após se lembrar de seus movimentos rápidos através dos relâmpagos, ele hesitou e então acenou com a mão, sinalizando para os sacerdotes se abaixarem. Esqueça. Sem participantes, o julgamento dos deuses seria entediante. A força demonstrada por esses 2 povos azuis do mar superou suas expectativas. Para se proteger, ele escolheu a paz. Ao contrário de outros habitantes da Ilha do Céu que possuíam mantra, Enel conseguia sentir vagamente uma voz misteriosa, que ele acreditava ser a orientação do deus.
convencendo-o de que ele estava destinado a ser um deus. Ao entrar no oásis, a voz misteriosa se tornou mais clara, guiando-o ao poder do deus. Então não havia necessidade de arriscar uma luta mortal com esses dois povos desconhecidos do Mar Azul. Vocês são covardes fugindo? Se estiverem com medo, podem se render, sabia? Aqua provocou enquanto Enel e seu grupo se viravam para ir embora. Enel fez uma pausa, mas conteve sua raiva, movendo-se rapidamente com seu dial de vento e desaparecendo na densa floresta. Tomoya, eles realmente correram. Aqua insistiu. Vamos alcançá-los e acabar com eles para vencer a prova. Aqua, não precisa se apressar. Tomoya observou calmamente os rastros de Enel. Como planejei, se o poder do deus for de fato a Goru-Goru no Mi, deixar Enel nos guiar é a maneira mais eficiente. O oásis era vasto, quase como uma pequena ilha, com cada árvore gigante dando frutos bizarros. Sem um registro da Goru-Goru no Mi na enciclopédia da Akuma no Mi de Somer, encontrá-la entre essas frutas levaria uma eternidade. Só precisamos segui-los e agir na hora certa. Você tem alguma magia para esconder nossa presença? Perguntou Tomoya. Minha presença de Deus é como um farol na noite, um símbolo do meu status e glória. Por que eu a esconderia só para seguir uns idiotas? Isso seria me comprometer com algum deus fedorento. Então, você consegue. Não. 2 garrafas de vinho premium. Feliz em servir. Com suas presenças ocultas, Tomoya e Aqua rapidamente seguiram o rastro de Enel. Para ficar seguro, Tomoya manteve seu Haki de observação ativo, preparando-se para atacar Enel com uma espada do desfiladeiro no momento em que ele alcançasse a fruta. Perseguindo Enel como um perseguidor, cerca de meia hora depois, após lidar com algumas feras da floresta. A equipe de Enel diminuiu a velocidade e parou sob uma árvore gigante. Sentindo a voz misteriosa de seu mantra ficar mais forte, Enel, incapaz de conter sua excitação, decidiu comer uma fruta para se acalmar. Ele olhou para uma fruta azul parecida com uma maçã pendurada em um galho. Com o movimento de seu cajado de nuvem personalizado, ele a derrubou, pegando-a quando ela caiu de volta em sua mão. Uma fruta que eu nunca vi antes. Gostaria de saber qual é o gosto? Enel estava prestes a dar uma mordida quando uma luz vermelha ofuscante irrompeu da nuvem branca da ilha abaixo dele, e um pilar de magma explodiu. O que? Enel e os sacerdotes ficaram surpresos com o ataque repentino. Embora seu mantra pressentisse o perigo, o pilar de magma apareceu rápido demais. Assim que começaram a se esquivar, a energia atingiu seu ápice. Estrondo. Uma explosão enorme ecoou pela floresta silenciosa, e a energia escaldante varreu o assustado Enel e seus sacerdotes. No centro esfumaçado da explosão, a maçã azul que Enel segurava voou, fazendo um lindo arco no ar antes de pousar precisamente na mão de Tomoya. Depois de várias práticas, ele dominou o poder e o ângulo da espada do desfiladeiro, evitando um acidente que vaporizaria a Goru-Goru no Mi. Finalmente consegui a Goru-Goru no Mi. Segurando a maçã azul, Tomoya não pôde deixar de suspirar. Espere, Tomoya. Você não disse que esperaríamos até que eles quase passassem no teste antes de atacar? Por que nos expor por causa dessa fruta? Aqua piscou seus olhos azuis, confusa. Este é o símbolo da aprovação no teste. Vendo Aqua ainda confusa, Tomoya decidiu dar uma mordida na Goru-Goru no Mi. Inicialmente, ele planejou dar a fruta ao King ou Miao para aumentar o poder de combate de sua equipe da maneira mais simples. Mas influenciada por Aqua ou ligada a Goru-Goru no Mi, a tempestade do lado de fora do oásis se tornou mais violenta, não deixando espaço para esquiva. Para deixar o oásis cercado de raios, comer a Goru-Goru no Mi para se tornar Deus era a única maneira. Talvez o julgamento dos deuses tenha sido mais do que apenas uma lenda de Birka? Por enquanto, Tomoya não conseguiu encontrar uma resposta clara. Tudo poderia ser explorado depois de comer a fruta. Com isso, Tomoya deu uma mordida decisiva na maçã azul. O suco doce explodiu em sua boca, espalhando-se pelos seus nervos, estimulando muito suas papilas gustativas. A polpa macia era tão deliciosa quanto o algodão doce. Mastigando mais, sabores mais profundos emergiram, persistindo mesmo depois de engolidos. Tomoya não provava uma fruta tão deliciosa há muito tempo. Quando estava prestes a saborear outra mordida, parou de repente. Espere, espere. Uma Akuma no Mi tem um gosto tão bom assim? Parado por alguns segundos, sem sentir qualquer sinal do poder da fruta, Tomoya percebeu algo. Ele deixou cair a maçã azul que caiu com um baque. A Aqua estava certa. Era apenas uma fruta comum e sem graça. Percebendo isso, o rosto de Tomoya se contraiu de vergonha enquanto ele olhava para a cratera da espada do desfiladeiro. Enel, foi mal. Você pode, por favor, sair e continuar o teste como se nada tivesse acontecido? Aqua, intrigada com as ações de Tomoya, pegou a maçã e começou a comê-la, elogiando seu sabor e perguntando: o que devemos fazer agora, Tomoya? O que vem a seguir? Tomoya não teve uma resposta imediata. Ele só podia esperar que Enel ainda estivesse vivo para liderar o caminho. Com um suspiro, ele se aproximou da cratera para verificar o grupo de Enel. Mas quando chegou à borda, ficou chocado com o que viu. Na nuvem da ilha que desabou, havia uma espaçosa câmara subterrânea. Através da luz fraca, ele viu tijolos perfeitamente pavimentados e murais estranhos e grossos. Os murais retratavam habitantes alados das Ilhas Celestiais, pequenos robôs peculiares e um dirigível com remos nas laterais. Os murais e esculturas exclusivos deram a Tomoya uma sensação de déjà vu. Não foi essa ruína antiga que Enel encontrou na Lua na história original? Como isso veio parar aqui? Lembrando do raio de Enel ativando os robôs da Ilha do Céu na história original, um pensamento chocante atingiu Tomoya. Sem pensar muito, ele saltou para dentro da cratera, aterrissando no chão subterrâneo. Olhando ao redor, ele viu os padres inconscientes espalhados, com suas roupas rasgadas. Mas Enel não estava em lugar nenhum.
Então é você quem está me chamando, contendo o poder dos deuses. Quem diria que você seria uma fruta de aparência tão estranha? Uma voz arrogante veio de não muito longe. Tomoya olhou para cima e viu Enel ferido em um altar coberto de musgo através de uma passagem estreita. Na frente dele havia uma fruta dourada e pontiaguda parecida com um durião. Essa era a verdadeira Goru Goru no Mi. Capítulo 122. Pessoa do Mar Azul? Aquele ataque estranho vindo do subsolo mais cedo foi obra sua? Graças a você, não preciso mais procurar o poder do Deus. Esta fruta está me chamando então. Desculpe, mas aquele destinado a se tornar um deus sou eu. Enel agarrou a Goru Goru no Mi com força, seu olhar cauteloso enquanto olhava para Tomoya e Aqua do altar coberto de musgo. As conchas de vento em seus pés emitiam um fraco fluxo de ar, pronto para fugir a qualquer momento. A erupção inesperada da espada do desfiladeiro já o havia colocado em guarda, dificultando um ataque preciso. Tomoya franziu a testa enquanto observava Enel tenso, preso em um dilema. Um ataque de alta velocidade contra Enel totalmente alerta parecia improvável de ter sucesso, especialmente porque Enel, diferentemente de Kuro ou Krieg, possuía a habilidade especial de mantra. Usar uma espada do desfiladeiro com potência máxima nesse espaço confinado poderia levar Enel embora, mas também destruiria a Goru Goru no Mi. A importância da Goru Goru no Mi era inegável. A menos que fosse forçado a escolher entre deixar Enel comê-la ou destruí-la, Tomoya queria encontrar outra maneira. Além disso, a Goru Goru no Mi foi crucial para ele e Aqua escaparem da área coberta de raios. Mas como quebrar o impasse atual? A explosão estourou seus miolos? Essa coisa provavelmente é só uma Akuma no Mi nojenta, como comer excremento. Como pode fazer barulho? Pela primeira vez, o raro momento de clareza de Aqua, combinado com as reações anteriores de Tomoya à maçã azul, rapidamente a levaram a deduzir que a fruta era uma Akuma no Mi que concedia grande poder. Tendo provado uma antes, ela tinha uma opinião muito baixa sobre as frutas do diabo. Poder de Deus? Só uma fruta super nojenta. Antes de vir para o julgamento dos deuses, Tomoya não havia contado a Aqua sobre a Goru Goru no Mi. A capacidade da deusa idiota de causar problemas era incomparável. Informá-la de sua suspeita sobre a fruta complicaria ainda mais as coisas, tornando-as mais difíceis de administrar. Essa decisão se mostrou sábia, pois a zombaria involuntária de Aqua deu a Tomoya uma grande revelação: a vontade das frutas do diabo. Na história original, as frutas do diabo pareciam ter uma vaga vontade própria. Por exemplo, a Gomu Gomu no Mi Fruta Nika, que escapou do governo mundial por 800 anos antes de acabar nas mãos de Luffy por coincidência. Quão forte foi essa vontade na escolha de seu usuário? Mesmo com a presença de Tomoya interrompendo o enredo original, isso não impediu que Luffy se tornasse o portador da fruta Nika. Mas a fruta Nika, uma zoa mítica, era muito mais especial do que as frutas do diabo comuns. Será que a Goru Goru no Mi, tipologia, também teria uma vontade semelhante? Enquanto ele examinava as estranhas esculturas nas paredes, pensando na jornada de Enel à Lua, no século do vazio e nos robôs antigos na Ilha Bulge, os olhos de Tomoya ficaram determinados. Talvez a Goru Goru no Mi fosse realmente diferente das outras frutas Logia. Se sim, então vale a pena tentar usar a famosa técnica do sétimo Hokage. Ei, já pensou bem? Esse cara não consegue revelar todo o seu potencial. Sob o olhar confuso e tenso de Enel, Tomoya deu um passo à frente, encarando a estranha fruta dourada. Embora ele tivesse que olhar para cima do altar coberto de musgo abaixo, seus olhos brilhavam com uma aura poderosa e imponente. Depois de suas aventuras no Mar do Leste, derrotando Kuro e Arlong, seu Aki duplo e força geral cresceram muito além do que ele era na Vila Fuxia. Seguindo esse idiota inútil, você provavelmente será derrotado por algum pirralho que nem sabe usar Aki, um dos maiores poderes do mundo, desperdiçado em uma derrota lamentável. É esse o resultado que você quer? Venha comigo. Embora eu não seja um grande guerreiro agora, um dia, o nome Tomoya ecoará pelo mundo. Essa é a altura que você deve alcançar. Não ficar preso em uma mera ilha do céu brincando de Deus com pessoas comuns por anos. Após seu discurso, o espaço subterrâneo caiu em um silêncio misterioso. Até Aqua, seu aliado, e Enel no altar ficaram perplexos. Ele estava falando com uma fruta? Depois do silêncio, nada aconteceu. A Goru Goru no Mi permaneceu imóvel na mão de Enel. Então não funcionou. Tomoya suspirou baixinho ao ver Enel perder a paciência e começar a comer a fruta. A tristeza em seu coração desapareceu instantaneamente. Se ele não pudesse tê-lo, ele o destruiria. Aqua, prepare-se para uma explosão. Os olhos de Tomoya recuperaram a determinação. O altar coberto de musgo sob Enel e a Goru Goru no Mi imediatamente se iluminou com uma luz vermelha ofuscante. Bum! A explosão ensurdecedora ocorreu, espalhando poeira e detritos, enchendo o ar com fumaça espessa. A poderosa onda de choque varreu o espaço subterrâneo, rachando o piso e as paredes com fissuras profundas. Isso é, Tomoya instintivamente interrompeu o lançamento de sua espada do desfiladeiro, levantando a mão para proteger o rosto da poeira e olhando para a frente. Naquele breve momento, ele avistou um enorme raio caindo do céu. Uau! Enquanto ele pensava nisso, o durião, dourado no altar quebrado, voou através da fumaça densa. Depois de rolar no chão várias vezes, ele parou bem aos pés de Tomoya. Após um momento de choque, Tomoya não conseguiu evitar sorrir e se abaixou para pegar a Goru Goru no Mi caída. Escolha muito sábia. Sem hesitar, ele abriu a pele espinhosa, retirou um pequeno pedaço da carne macia e colocou na boca. Ao contrário da maçã azul, esta tinha um gosto indescritível e ruim, pior que o de esgoto. Entendi.
Suprimindo a vontade de vomitar, Tomoya engoliu a fruta. Enquanto a carne derretia em sua garganta, uma sensação estranha misturada com energia violenta percorreu seu corpo, preenchendo cada célula nervosa. A mudança mais imediata foi o brilho azul divino irradiando lentamente da pele de Tomoya. Espera, divino? Antes que Tomoya pudesse reagir, Aqua, segurando seu cajado de deusa, completou um feitiço. De onde vem essa aura amaldiçoada? Como ela ousa se exibir diante dessa deusa? Morre. Purificação absoluta. Capítulo 123. No espaço subterrâneo perfurado pelo relâmpago repentino, Tomoya estava em uma piscina criada por Aqua. Cerrando os punhos enquanto uma onda contínua de poder fluía por seus braços, completamente imune à fraqueza usual que os usuários de Akuma no Mi sentem na água. Você consegue mesmo fazer isso? Você é mesmo Aqua? Perguntou Tomoya meio incrédulo. Aqua, irritada com a pergunta, retrucou. Isso é muito rude, Tomoya. Eu sou uma deusa, a deusa da água. Você mesma disse, os usuários de Akuma no Mi são odiados pelo mar, e o mar é essencialmente água. Então, contanto que seja água, é meu domínio. Afinal, sou uma deusa que pode fazer qualquer coisa. Enquanto Aqua mudava de irritação para orgulho, Tomoya permaneceu inexpressivo. Fale claramente. Senti uma aura de maldição quando você comeu a Akuma no Mi e tentou purificá-la. Bem, muito obrigado, deusa, respondeu Tomoya, saindo da piscina e gesticulando para suas roupas molhadas. Embora não gostasse de receber ordens, Aqua obedeceu, evaporando o excesso de água de suas roupas. Então, Tomoya, que poder você ganhou? Aqua perguntou curiosa, pegando a mão de Tomoya para ver se conseguia esticá-la como a de Luffy. Então, uma sensação de formigamento se espalhou da palma da mão por todo o corpo. Poxa, é a sensação de levar um choque. Aqua recuou bruscamente com o coração acelerado. Com um som crepitante, a luz elétrica piscante iluminou o escuro espaço subterrâneo. No olhar atônito de Aqua, a ponta do dedo levantado de Tomoya desapareceu gradualmente, transformando-se em arcos azuis de eletricidade. Controlar raios, criar raios, tornar-me raio. Esses são os poderes que a Goru Goru no Mi me deu. Mencionando a Goru Goru no Mi, seus olhos profundos mostraram um sincero pedido de desculpas. Agora ele não conseguia sentir nenhuma vontade vinda da Goru Goru no Mi. Ele o escolheu em vez de Enel com grande dificuldade, mas Aqua o purificou imediatamente. Felizmente as habilidades da fruta permaneceram intactas. Se até mesmo esse aumento de poder crucial tivesse sido purificado, ele teria que dar um golpe de karatê infernal em Aqua para mandá-la encontrar Ares. No entanto, este incidente provou que Aqua realmente tinha o poder de purificar as habilidades da Akuma no Mi, mas isso tinha que ser feito no momento em que a fruta fosse consumida. Para aqueles como Luffy ou Somer que já tinham seus poderes, a magia de purificação dela não funcionaria. Na verdade, a água benta de Aqua, que neutralizava os usuários de Akuma no Mi, já indicava sua natureza extraordinária. Parecia que não importava quão ultrajantes fossem suas ações, elas não eram totalmente inaceitáveis. Tudo o que se pode dizer é, Aqua é incrível. Após perceber isso, Tomoya deixou de lado seus pensamentos distrativos e se concentrou na situação. Aqua, nunca conte a ninguém sobre sua capacidade de purificar a maldição do mar, ele alertou gravemente. Suas habilidades com a água já haviam chamado a atenção do governo mundial. Se descobrissem que ela era capaz de anular as desvantagens dos usuários de Akuma no Mi, eles estariam em sérios apuros, mesmo com a proteção de Garp. Não apenas o governo mundial, mas piratas famosos do Novo Mundo viriam capturar Aqua para pesquisas. Aqua, tipicamente arrogante e ignorante em sutilezas, estava prestes a discutir, mas parou quando encontrou o olhar extraordinariamente sério de Tomoya. Ok. Vou consultar você antes de usar a purificação da próxima vez. Se você quebrar essa promessa, vou sacudir a gema do seu precioso ovo de pássaro, Aqua. Sabendo quão pouco confiáveis eram suas promessas, Tomoya acrescentou uma dupla salvaguarda. O quê? Não, aquele pobre ovo é inocente. Lágrimas brotaram dos olhos de Aqua enquanto ela se agarrava às roupas de Tomoya em pânico. Sim, isso a faria lembrar. Satisfeito por ter garantido a concordância de Aqua, Tomoya sentiu-se um tanto aliviado. Embora a questão da purificação tenha sido resolvida e ele tenha ganhado os poderes da Goru Goru no Mi sem efeitos colaterais, apesar do efeito insignificante do mar sobre ele, muitas perguntas permaneceram. O poder e o potencial da fruta seriam afetados? Ele poderia consumir com segurança 2 ou mais frutas do diabo. O primeiro pode ser estudado durante o desenvolvimento do fruto, mas quanto ao último, Tomoya não tinha nenhum desejo imediato de testá-lo, dadas suas limitações físicas atuais e o risco de vida. Isso teria que esperar até que eles adquirissem mais frutas do diabo. Com esses pensamentos em ordem, Tomoya voltou sua atenção para as ruínas subterrâneas destruídas. O raio destruiu o altar coberto de musgo, revelando mais do espaço. Murais detalhados apareceram diante dele, retratando moradores da Lua comandando robôs e um projeto para a arca máxima de Enel, capaz de viajar até a Lua. A propósito, um Enel carbonizado jazia pacificamente em um canto dos escombros. Seguindo os murais, Tomoya encontrou várias lajes de pedra azul com inscrições estranhas no final da passagem úmida. Esses são ponêglifos. Como essas relíquias do clã Kozuki foram parar em um local relacionado aos moradores da Lua? Confuso, o corpo de Tomoya brilhou com eletricidade enquanto ele desaparecia de seu lugar, reaparecendo ao lado dos ponêglifos azuis. Sem pensar muito, ele convocou o Poço dos Desejos e casualmente jogou uma das lajes de pedra cobertas de musgo. Essas relíquias inestimáveis seriam reconhecidas pelo Poço dos Desejos? Zumbido. A superfície cintilante do Poço dos Desejos ondulou, mas depois de um breve momento, a laje de pedra azul contendo os segredos do século vazio foi ejetada. Como esperado, Tomoya não ficou muito surpreso. Se ele fosse testar mais, precisaria ser um poneglyph vermelho ainda mais raro, certo?
Com seu novo poder da Goru-Goru no Mi, sua força geral de combate aumentou significativamente, tornando difícil para oponentes abaixo do nível de Yonko ou almirantes ameaçarem sua vida. Então, ganhar poder através do Poço dos Desejos pode ser adiado por enquanto. A prioridade atual era descobrir o que estava registrado nessas lajes de pedra encontradas ao lado dos murais da lua. Seus instintos lhe disseram que esta seria a descoberta mais valiosa de sua viagem a Birka, além da Goru-Goru no Mi. Capítulo 124. Depois de explorar minuciosamente as ruínas subterrâneas e garantir que nenhum item importante fosse deixado para trás, Tomoya e Aqua retornaram à superfície, caminhando pelo oásis exuberante. As lajes de pedra azul registraram informações que, sem dúvida, tinham laços significativos com o século vazio e a tecnologia lunar. Infelizmente, Tomoya não tinha ninguém que pudesse ler os ponêglifos, deixando o conteúdo um mistério. Birka havia evitado a destruição, e com a presença de Robin ou dos anciões do clã Kozuki, eles sempre poderiam retornar para examinar as lajes mais tarde. Então não havia pressa. Na verdade, Tomoya não estava particularmente interessado no século vazio. Pesquisar tais assuntos era prematuro para sua equipe atual. Um passo em falso pode levar à rotulação de criminoso pelo governo mundial, dificultando a navegação livre nos mares. Era hora de começar a recrutar aliados fortes e construir secretamente sua própria base de poder. Tomoya estava pensando nos próximos passos. Apesar de ganhar imenso poder da Goru-Goru no Mi, em um mundo repleto de monstros como o governo mundial e sua sede da marinha, a força individual tinha seus limites. Mesmo figuras poderosas como Kaido e Barba Branca só conseguiam garantir a segurança de seus territórios até certo ponto. Tomoya não ficou cego pelo aumento de poder da Goru-Goru no Mi, nem se esqueceu da importância do Poço dos Desejos. Além disso, Aqua, King e Miao ainda não eram fortes o suficiente para se manterem sozinhos, especialmente a inteligência de Aqua. Portanto, a ação principal permaneceu a mesma. Em essência, tudo se resume a desenvolver-se com cautela. No entanto, agora ele tinha a confiança necessária para enfrentar crises repentinas de frente. Enquanto ele pensava, uma videira gigante enrolada no tronco de uma árvore de repente se contorceu e lançou um ataque rápido contra Tomoya e Aqua. A mandíbula de quase 1 metro de comprimento com 2 presas afiadas como cimitarras revelou-se um predador de topo camuflado da Ilha do Céu, a sucuri gigante. Os dedos de Tomoya se contraíram, pronto para testar o poder da Goru-Goru no Mi, mas de repente, chamas divinas deslumbrantes irromperam ao seu lado. Aqua, com os olhos brilhando em vermelho e sentindo o perigo, balançou seu punho divino, esmagando com precisão e violência o rosto ameaçador da anaconda. Estrondo. Houve uma explosão e as chamas se espalharam. A anaconda gigante que dominava o oásis há anos, nunca havia enfrentado um ataque tão brutal. Seus olhos reviraram e ela caiu no chão. Com vários reforços do poder da fé, o punho divino de Aqua não era mais a habilidade fraca que só fazia cócegas nos ursos gigantes da Vila do Moinho. Observando o estado de alerta de Aqua, Tomoya silenciosamente retraiu a mão, um sorriso paternal de orgulho aparecendo em seu rosto. Não é fácil. Esse idiota com quem negativo consegue sentir perigos ocultos e reconhecer a anaconda camuflada. De fato, fazê-la aprender aqui de observação foi uma decisão muito sábia. Aqua limpou as mãos e examinou cuidadosamente a anaconda caída, depois inclinou a cabeça, pensativa. Este lugar é realmente estranho. É uma trepadeira, mas tem instintos de ataque e presas de cobra. Sério, Aqua? Você está falando sério? Tomoya rapidamente retirou sua conclusão. De fato, a deusa idiota nunca deixou de impressionar com sua estupidez. Ao ouvir isso, Aqua se virou, com os olhos azuis cheios de decepção. Tomoya, isso não vai dar certo. Mesmo com tanto poder, você deve sempre ficar alerta. Se eu não tivesse agido, você teria sido devorado. Olhe para esta expressão sábia, que desperdício daqueles lindos olhos. Tomoya suspirou. Desculpe, Aqua. Esqueci que o aqui da observação não cura a estupidez. Foi mal. Aqua, acostumada com o personagem de Tomoya, ficou surpresa com seu pedido de desculpas sincero. Depois de refletir um pouco, ela se aproximou, deu um tapinha no ombro de Tomoya e disse seriamente: reconhecer seus erros é um sinal de crescimento, Tomoya. Crescimento é o caramba. Quando os dentes de Tomoya estavam prestes a se transformar em serras furiosas, seus olhos de repente se aguçaram. Estrondo. No segundo seguinte, vários raios azuis desceram, atingindo precisamente os arbustos ao redor. A folhagem verde foi incinerada, revelando os corpos carbonizados de lobos gigantes. Nos violentos relâmpagos, essas feras à espreita se transformaram em cadáveres fumegantes. Embora Tomoya, tendo acabado de adquirir a Goru-Goru no Mi, não a tivesse desenvolvido ao nível de Enel de cobrir uma ilha inteira com mantra. Seu aqui de observação recebeu um impulso significativo, aumentando sua capacidade de sentir o perigo. Pelo menos agora ele não era mais fraco que a deusa idiota do aqui de observação, e a distância entre eles só aumentaria. Eventualmente ele superaria a deusa preguiçosa e comedora de galinhas que confiava em suas habilidades divinas. Espera, por que me comparar a um idiota? Olhando para o rosto de Aqua, irradiando sabedoria, Tomoya voltou à realidade. Percebendo isso, ele rapidamente acalmou seu temperamento, ignorando a deusa balbuciante ao seu lado, e caminhou em direção à borda do oásis, perto da zona de raios. Depois de lidar com algumas feras da selva ao longo do caminho, eles retornaram ao ponto inicial do teste. Os relâmpagos violentos continuaram a atingir o solo carbonizado, com rugidos aterrorizantes ecoando em seus ouvidos. Olhando ao redor, o denso relâmpago parecia decidido a aniquilar tudo à vista sem deixar vestígios de vida. Quando Tomoya se viu novamente nessa cena aterrorizante, o desconforto anterior desapareceu sem deixar vestígios.
Para ele, esses relâmpagos eram quase tão insignificantes quanto o ar. O único efeito era a luz ofuscante, que poderia prejudicar sua visão após exposição prolongada. Olhando para o céu, ele se concentrou na fonte do relâmpago, as sempre presentes nuvens negras de tempestade. Tomoya franziu a testa ligeiramente. Depois de comer a Goru-Goru no Mi e se tornar um deus do trovão, sua afinidade com o elemento natural do relâmpago aumentou significativamente. Quando Grosso levou até essa zona de raios, ele concluiu que se tratava de um fenômeno climático extremo comum no mundo pirata. Mas agora parecia que não era mais o caso. Em vez de ocorrer naturalmente, os raios intermináveis que envolviam o oásis pareciam mais feitos pelo homem, semelhantes às condições artificiais em Punk Hazard. Originalmente, Punk Hazard não era uma ilha de gelo e magma até Akainu e Aokiji lutarem lá. Os resquícios de suas habilidades deixaram a ilha em seu estado atual, com fenômenos duradouros e aterrorizantes. Então, o raio que Birka deixou foi deixado pelo antigo usuário da Goru-Goru no Mi após despertar? O objetivo: para proteger as ruínas que registram segredos lunares? Sem nenhuma referência a Birka ou aos moradores lunares na história original, essa foi a única possibilidade que Tomoya conseguiu pensar. Se for assim, então deixe essa zona de raios permanecer. Além da preocupação com piratas que descobrissem e destruíssem as ruínas, para os moradores de Birka, isso serviu como proteção eficaz. Afinal, se aquelas placas de pedra contendo a história do século vazio vazassem, o Booster Call liderado por vários almirantes da marinha chegaria. Nossa missão aqui está completa, então vamos voltar, disse Tomoya a Aqua. Diante do relâmpago onipresente e relembrando a experiência de quase morte anterior, a normalmente destemida Aqua hesitou. Você vai me carregar de novo? Instintivamente, ela se aproximou de Tomoya. Não precisa. Agora sou um usuário da Goru-Goru no Mi. Enquanto ele falava, arcos elétricos crepitavam ao redor de Tomoya. Seus braços se transformando em correntes de alta voltagem enquanto ele os estendia em direção à zona do raio. 50 milhões de volts, muro do trovão. Crepitante. Relâmpagos azuis saltando rapidamente formaram um caminho denso, estendendo-se para frente até atingir o território de nuvens brancas da ilha do outro lado. Raios vindos de cima atingiram o muro do trovão e foram imediatamente redirecionados para o chão carbonizado. O caminho permaneceu calmo e tranquilo. Aqua, atordoada, olhou para as costas de Tomoya enquanto ele entrava no caminho, esquecendo-se de segui-lo. Antes disso, ela só havia encontrado usuários de Paramecia como Luffy e Bug, e no máximo, usuários de Logia como Somer. Ela não tinha uma compreensão clara do poder da Goru-Goru no Mi. Ver Tomoya lidar com isso com facilidade a deixou profundamente impressionada. O que você está esperando? Vou dissipar o muro do trovão, respondeu Tomoya. Espere, Tomoya. Não me deixe neste lugar estranho. Aqua rapidamente o alcançou. Ei, Tomoya, se a Goru-Goru no Mi não tivesse escolhido você e tivesse sido comida por aquele cara orelhudo, o que teríamos feito? Caminhando sobre a nuvem da ilha carbonizada, Aqua perguntou depois de se acalmar. Tomoya pensou brevemente e respondeu com naturalidade. Eu teria usado uma espada do desfiladeiro com força total para explodir a fruta e Enel para longe. A expressão de Aqua ficou estranha, com um toque de zombaria na voz. Por ter escolhido um mestre não confiável como você, a Goru-Goru no Mi deve se arrepender. A vontade que reside no fruto foi purificada de modo hipócrita pela grande e sagrada deusa. Ah, certo. Aqua entendeu de repente. Então, Tomoya, você se tornou um deus do trovão agora? Seus olhos azuis piscaram enquanto ela perguntava. Títulos como Deus do Trovão são só para enfeitar. Só idiotas os valorizam tanto quanto suas vidas. Prefiro ser um simples dono de restaurante, disse Tomoya com um sorriso maroto. Ele não era do tipo que ostentava seu poder. Entendo, então é assim. Aqua assentiu seriamente. Depois de alguns segundos pensando, ela finalmente entendeu o significado por trás das palavras de Tomoya e ficou com raiva. Droga! Tomoya é seu idiota. Quem você está chamando de idiota? O título dado pela religião Axis é reconhecido por inúmeros seguidores, ao contrário do seu título de Deus do Trovão, que não significa nada. Ao ver a explosão de Aqua, Tomoya riu baixinho. Ele deu um tapinha no ombro dela, imitando o tom sério que ela havia usado antes. Impressionante, Aqua. Você só levou 17 segundos para perceber. Você cresceu. Seu desgraçado. Zombar de uma deusa é uma ofensa grave no reino divino. Furiosa, Aqua balançou seu punho divino em Tomoya. Então, seu punho atravessou o peito de Tomoya, deixando um buraco enorme. Aqua, você... Os olhos de Tomoya se arregalaram em choque quando ele estendeu a mão, incapaz de formar uma frase completa. Com um baque, ele caiu no chão, rígido e morto. Ah! Aqua ficou chocada com a reviravolta inesperada dos acontecimentos e cobriu o rosto de horror. Eu matei o Tomoya. Embora seu punho divino tivesse se tornado mais forte, ela nunca imaginou que um simples soco mataria Tomoya. Em pânico, Aqua se ajoelhou ao lado dele, brilhando com uma luz sagrada, seus pés ativando um círculo mágico frenético. Em seu medo, ela esqueceu que seu feitiço de ressurreição era praticamente inútil neste mundo sem conexões com deusas secretas. O que você está pensando, Aqua? Um simples punho divino não pode me matar. Usuários da Akuma no Mi Logia podem transformar seus corpos em elementos para evitar danos. Em meio ao desespero dela, o braço de Tomoya se levantou e seu dedo tocou levemente a testa lisa de Aqua. O buraco em seu peito estalou com eletricidade, curando-se instantaneamente, e até suas roupas rasgadas inexplicavelmente se consertaram. Elementalização, a marca registrada dos usuários do Logia. Essa foi a principal razão pela qual ele encenou esse ato, fazer Aqua entender a natureza única dos usuários de Logia, evitando que ela sofresse em encontros futuros. Como ele suspeitava, Aqua, que havia lutado recentemente com Somer, havia esquecido essa característica fundamental. Graças a Deus, Tomoya.
você está bem. Ao ver Tomoya ileso, Aqua começou a chorar e o abraçou com força. O ranho e as lágrimas dela mancharam todas as roupas limpas dele. Tomoya, exasperado, pensou: eu passo por todo esse trabalho e é esse o agradecimento que recebo? No geral, essa experiência deve garantir que Aqua não erre ao enfrentar outros usuários do Logia. Depois que Aqua se acalmou e Tomoya limpou suas sobras, eles deixaram a zona de raios. Ao retornarem ao território seguro da ilha, eles foram recebidos por uma multidão de moradores de Birka, ansiosos para testemunhar o nascimento de um deus. Tomoya declarou em voz alta: pessoal, eu passei com sucesso no teste dos deuses, mas, infelizmente, quem ganhou o poder e se tornou um deus não fui eu. Essa garota tola, boba, idiota, linda ao meu lado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 125. O anúncio de Tomoya surpreendeu os moradores de Birka, incluindo o capitão da guarda Gross. Seus olhos se arregalaram e seus queixos caíram em descrença. Olhando para a linda garota de pele clara diante deles, eles acharam impossível associá-la à palavra Deus. Os soldados que compareceram ao banquete no sonho sem fim na noite anterior olharam para Aqua em choque. Esses homens testemunharam a inteligência incomum de Aqua e até discutiram com ela sobre ela ser uma deusa. E agora, aquele jovem homem do Mar Azul estava dizendo a eles que Aqua realmente havia passado no teste dos deuses e se tornado o deus da lenda? Sério? Não apenas as pessoas comuns, até a própria Aqua ficou perplexa com a declaração de Tomoya. Como se confirmasse, ela levantou a mão rigidamente e apontou para si mesma. Suspiro, depois de todos os perigos que enfrentamos e de ter eliminado os outros participantes. Eu ainda perdi na etapa final. Tomoya suspirou pesadamente, com o rosto cheio de frustração. Ele tinha uma razão clara para designar Aqua como novo deus, reunir a fé dos moradores da ilha e restaurar o poder divino de Aqua. Ao contrário das cidades e vilas que haviam visitado antes, Birka já tinha lendas sobre deuses. Os moradores que cresceram com essas histórias acreditavam profundamente e reverenciavam a existência de deuses. Tornar Aqua sua deusa lhe renderia uma fé pura e poderosa, aumentando significativamente sua força divina. Em comparação, se Tomoya aparecesse diante dos moradores como o deus do trovão, Aqua perderia a oportunidade de um impulso significativo. Embora houvesse um toque de fraude, Tomoya era um empresário pragmático. Por que abrir mão de benefícios gratuitos? Tomoya, do que você está falando? Eu sou a nobre deusa da água, não alguma. Aqua não havia compreendido completamente a intenção de Tomoya. Mesmo que ela entendesse, sua natureza arrogante não aceitaria ganhar fé através da reputação de outra pessoa. Uma deusa da água deve continuar sendo uma deusa da água, sem precisar adotar o título de deus do trovão para atrair seguidores da religião Axis. Antes que Aqua pudesse terminar de falar, Tomoya a interrompeu com um tom de má vontade. Droga! Mesmo que você ganhe o poder de controlar a água e se torne a legítima deusa da água, não precisa se exibir. Conhecendo bem a personalidade de Aqua, Tomoya nunca pretendeu que ela assumisse o título de deusa do trovão. Os moradores de Birka não sabiam da existência da Goru Goru no Mi, e com Enel e seu grupo inconscientes nas ruínas do oásis, o poder dos deuses poderia ser água ou relâmpago, a escolha era dele. Eu já lhe disse, eu, como deusa da água, não mudarei meu nome por nada parecido. Enquanto falava, Aqua de repente percebeu o significado completo das palavras de Tomoya. Os moradores de Birka também pareciam confusos, olhando para Aqua em seu vestido azul. O poder de controlar a água? O poder dos deuses não deveria ser o trovão? Agora que você mencionou, as lendas não especificam os poderes exatos. Ontem no banquete, Aqua continuou dizendo que era a deusa da água. Talvez o poder divino seja concedido com base na pessoa escolhida? Considerando que apenas Tomoya e Aqua haviam retornado da zona do raio, os moradores começaram a juntar explicações plausíveis, apesar das dúvidas persistentes. Pessoas tão compreensivas. Tomoya aproveitou o momento e cutucou delicadamente o ombro de Aqua, dizendo com expectativa: deusa da água, por que não mostrar a todos suas poderosas habilidades? Talvez invocar uma inundação? A melhor maneira de convencer os ilhéus era exibir poderes naturais extraordinários. Está tudo bem mesmo? Nesse momento, Aqua parecia hesitante, diferente de seu jeito habitual quando se tratava de exibir seus poderes de deusa. A lembrança da inundação de Cidade Laranja e de ter que pagar milhões em indenização ainda estava fresca, deixando-a relutante em causar um escândalo em áreas populosas. Assim como quando enfrentamos a equipe de Arlon em Logeton. Este foi um pequeno sinal de progresso para a deusa idiota. Sem problemas, os deuses devem agir como bem entenderem, Tomoya a tranquilizou com um sorriso. Então não vou me conter. Aqua, recebendo a confirmação, sorriu de alegria, invocando seu cajado de deusa e fechando os olhos. Todos os meus seguidores neste mundo, atendam ao comando de Aqua, a deusa da água, atendam ao meu pedido, realizem meu desejo. Com seu canto solene, uma corrente ascendente lenta e fraca se formou ao redor de Aqua, levantando suavemente sua saia. Uma luz azul radiante envolveu Aqua com inúmeras gotas de água flutuando ao redor dela, fundindo-se em riachos de água limpa. Até Tomoya teve que admitir que banhada por essa luz, Aqua realmente parecia sagrada e majestosa, dando a ilusão de uma deusa descendo sobre o mundo. Sim, para ele não importa quão sagrada fosse a aura combinada com o rosto sábio de Aqua, só poderia ser uma ilusão. Apesar de seus pensamentos, Tomoya permaneceu vigilante. Ao ver Aqua de frente para a área residencial dos ilhéus, ele silenciosamente estendeu a mão e gentilmente a girou 180 graus para que ela encarasse a terra queimada, atingida por raios sem fim. Eu lhe disse para mostrar seu poder como deusa da água, não para exibir nossa riqueza, seu idiota. Se não fosse pelos ansiosos moradores de Birka, Tomoya teria dado um golpe de karatê infernal em Aqua. Criação de água benta. Quando Aqua terminou seu canto, sem perceber seu sutil reposicionamento, ela balançou seu cajado.
Zumbir. No céu coberto por nuvens escuras de tempestade, luzes azuis se entrelaçavam, formando um círculo mágico gigante com runas intrincadas. O som da água batendo foi ainda mais impactante com o trovão ao fundo. No momento seguinte, os moradores de Birka assistiram com admiração enquanto uma enorme inundação jorrava do círculo mágico como uma super cachoeira. Os dedos de Tomoya se contraíram, invocando relâmpagos densos e espessos ao redor da inundação em cascata, fazendo-a parecer ainda mais poderosa, como se pudesse causar o fim do mundo. Estrondo. A enchente torrencial encheu o solo carbonizado, onda surgindo, cobrindo a nuvem branca da ilha sob os pés dos moradores, fluindo pelas ruas da cidade em direção ao mar branco mais baixo. Embora longe do dilúvio destruidor de mundos do mundo real, a criação de água benta de Aqua, impulsionada por várias ondas de fé, tinha poder suficiente para cobrir uma pequena ilha. A enchente violenta durou quase 1 minuto antes de diminuir e virar um fluxo fraco, mas o choque nos olhos dos moradores de Birka permaneceu. Vivendo no céu, eles raramente viam água limpa, exceto chuva. Sem falar em encontrar usuários de Akuma no Mi. A demonstração de poder sobrenatural de Aqua os deixou atordoados e com os corações acelerados. Isso é um milagre que só um deus pode realizar. A antiga lenda é verdadeira. Passar no teste dos deuses realmente transforma alguém em um deus. Deusa da água, por favor, perdoe nossa falta de respeito anterior. Percebendo que a garota diante deles era de fato uma deusa, os moradores de Birka se prostraram, com os olhos cheios de sinceridade e reverência. Até mesmo soldados que interagiram brevemente com Aqua se ajoelharam em sinal de submissão. A lenda de Birka, o julgamento dos deuses, as águas celestiais infinitas. Os sinais que testemunharam não deixaram dúvida sobre a identidade de Aqua como a deusa da água. Não há necessidade de tanta formalidade. Embora eu seja de fato a nobre deusa da água, os seguidores da religião Axis não têm regras especiais sobre se curvar diante da deusa. Apesar de suas palavras, Aqua sentiu imensa satisfação pela fé sincera deles, seu sorriso mal contido. Há muito tempo ela não via olhos tão puros e desprovidos de loucura. Então ela entende o tipo de seguidores enlouquecidos que ela geralmente atrai. Religião Axis. Gross, parado na frente, franziu a testa, sua expressão composta misturada com confusão. Ele já tinha ouvido o termo antes, mas descartou Aqua como uma peculiar pessoa do Mar Azul. Sim, é a religião Axis que venera Aqua, a deusa da água. Se você quer a proteção dela, juntar-se à religião Axis é a melhor escolha. Aqua permaneceu orgulhosa, com as mãos no peito e o olhar fixo nos ilhéus que se levantavam. Construir uma igreja dedicada na ilha, colocar minha estátua em um altar de água e rezar sinceramente todos os dias aumentaria ainda mais o efeito. Lá vamos nós, a deusa abusando da sorte depois de se deleitar em admiração. Tomoya se sentiu um pouco envergonhado por estar ao lado de Aqua naquele estado. No entanto, seus olhos captaram a luz branca sagrada que se fundia continuamente no corpo de Aqua. No final, Aqua provavelmente experimentaria uma ascensão significativa por meio deste teste dos deuses. Não apenas eles. Depois de se despedir dos entusiasmados e devotos moradores de Birka, Tomoya e Aqua caminharam pelas ruas úmidas de volta aos sonhos sem fim. Quando eles entraram no restaurante, Miao e King, que estavam esperando ansiosamente, os cumprimentaram. Apesar da confiança que sentiam quando partiram para o julgamento, a visão de Tomoya e Aqua retornando em segurança os fez suspirar de alívio. Tomoya, como foi o julgamento? Você ganhou o lendário poder divino? King, com sua camisa xadrez, foi o primeiro a perguntar. Embora o processo tenha se desviado um pouco do plano, eu ganhei o poder. Tomoya não se conteve com seus companheiros. Ele levantou a mão, seus dedos se tornando etéreos, substituídos por arcos elétricos brilhantes e crepitantes. Como você pode ver, agora sou um usuário do Goro Goro no Mi. A transformação elemental fascinou Miao e King, apesar de seus encontros anteriores com as habilidades de Somer. Enquanto demonstrava seus poderes, Tomoya pensou em encontrar poderosas frutas do diabo para Miao e King. Anteriormente, ele teria sido cauteloso sobre as desvantagens das frutas do diabo, que transformam todos em marinheiros de água doce. Mas sabendo que Aqua poderia purificar a maldição do mar, ele não precisava mais se preocupar. Após relatar brevemente os eventos na área de teste, Tomoya sugeriu a Miao. Miao, se tivermos tempo, eu te levo ao oásis. Os murais de robôs antigos lá podem te inspirar. Robôs antigos, um mistério que nem mesmo o cientista genial Vegapunk conseguiu desvendar. Se Miao pudesse entender um pouco da tecnologia dos murais, criar armas humanas como as dos pacifistas não seria impossível. A tecnologia era a maneira mais direta e eficaz de aumentar o poder de combate fora das frutas do diabo. E se você acha que eu preciso de robôs para ficar mais forte, esse plano pode esperar um pouco, disse Miao, parecendo confiante, segurando 2 conchas delicadas em suas patas. Tomoya ficou surpreso. Miao parecia ter encontrado algo poderoso. Eu já possuo uma força formidável. Até agora, Miao acreditava que Tomoya pretendia usar robôs para aumentar seu poder, sem perceber que o candidato principal era King de aparência forte ao lado dele. Ah? Tomoya levantou uma sobrancelha, fazendo uma suposição aproximada. Se não eram robôs, então devia ser algo ao qual Miao se adaptou. Enquanto isso, os olhos azuis de Aqua estavam cheios de curiosidade e uma pitada de descrença. Em sua mente, Miao sempre foi o companheiro fofo, nunca associando isso à força. Deixe o Tomoya cuidar do trabalho sujo e cansativo. Enquanto Tomoya e Aqua observavam, Miao estendeu a mão para trás e tirou 2 conchas finamente trabalhadas. Como Tomoya havia imaginado, eram projéteis ofensivos da Ilha do Céu, discos de impacto. Embora houvesse algum recuo, as almofadas das patas de Miao conseguiam amortecer o impacto, tornando-o controlável.
Apesar da aparência fofa, Miau já havia suportado inúmeros choques elétricos e ainda assim prosperava. Sua constituição era inegavelmente robusta. Os discos de impacto comuns não representavam nenhuma ameaça, e nem mesmo a reação dos discos de rejeição 10 vezes mais poderosos fariam mal a Miau. Capítulo 126. Para demonstrar o poder do dial de impacto de forma mais vívida, Miau pegou um cocô da Ilha do Céu na praia, jogou-o no ar e saltou, batendo forte com o dial de impacto em sua pata de gato. Uau! O projétil especialmente projetado liberou uma poderosa onda de choque. A casca do cocô da Ilha do Céu era dura como ferro, forte o suficiente para quebrar os dentes de Luffy 2 anos atrás. No entanto, essa casca dura se estilhaçou como um balão frágil ao entrar em contato com o dial de impacto, espalhando suco de cocô e pedaços quebrados no chão. Miau girou graciosamente no ar algumas vezes, estabilizando-se antes de pousar elegantemente na mesa de jantar. Seu rosto feroz de gato estava cheio de alegria por ter se exibido com sucesso. Bom trabalho, Miau. Como a besta guardiã da religião Axis, sua atuação é muito satisfatória para esta deusa. Os olhos de Aqua brilharam enquanto ela corria para a mesa de jantar, estendendo sua mão pálida para acariciar gentilmente a pequena cabeça de Miau, alheia ao suco de cocô respingado em seu rosto. Embora fosse uma deusa, Aqua tinha uma queda por coisas fofas e não conseguia resistir a elas. Droga! Quantas vezes eu preciso te dizer que não sou um bicho de estimação para brincar? A fachada de Miau se desfez instantaneamente, revelando presas afiadas enquanto cuspia com raiva em Aqua. E quando eu concordei em ser a besta guardiã da religião Axis? Para um personagem vilão como Miau, as palavras guardião pareciam um insulto, principalmente com a palavra fera associada a ela. Isso é senso comum, respondeu Aqua, sentindo-se satisfeita consigo mesma enquanto contava nos dedos. Tomoya é um primeiro discípulo leal, King é um lutador formidável e você é a besta guardiã fofa. Tomoya, leal? Rei, formidável? Miau, fofo. Deixa a deusa idiota lançar uma frase simples que provoque 3 grandes pontos de interrogação. Em termos de fazer suposições, ela tinha um talento especial para isso. Ao contrário do desdém nos rostos de Tomoya e Miau, os olhos de King estavam cheios de inveja enquanto ele olhava para o dial de impacto na pata de Miau, removendo silenciosamente a casca da fruta de seu rosto. Durante o julgamento dos deuses, King tentou usar o dial de impacto, uma poderosa arma da Ilha do Céu. O efeito foi significativo, seu braço quase quebrou. É difícil imaginar a cena se ele tivesse usado o dial de rejeição mais intenso. O que mais atingiu King foi quando ele largou o dial de impacto, rangendo os dentes de dor, apenas para que Miau o interpretasse mal, pensando que ele menosprezava uma onda de choque tão fraca e estava com preguiça de estudá-la mais. Que piada! Se ele pudesse usar esse poder livremente, ficaria nas nuvens. Tenho que treinar mais. Saber que seus companheiros estavam ficando mais fortes fez com que King se sentisse mais pressionado. Embora fosse um jogador reticente, ele queria contribuir com o time o máximo possível. No mínimo, ele não queria atrapalhar Tomoya e os outros. Por isso, ele decidiu aumentar sua rotina diária de halteres de 30 para 35 quilos. À noite, Tomoya levou Miau de volta através da zona de raios até as ruínas do oásis. Ao ver os murais de robôs antigos e o design incompleto da Arca Máxima, a mente inventiva de Miau transbordou de inspiração. Depois de copiar os valiosos projetos, Miau mergulhou na oficina do navio, martelando no robô em construção. Quanto à Arca Máxima da história original, Tomoya decidiu incorporar sua tecnologia principal ao sonho sem fim, transformando-a em um navio movido à eletricidade. Este era um projeto enorme que exigia muitos materiais, especialmente ouro, então o plano teve que ser adiado. Considerando os fundos limitados atuais e o fato de que as demandas do grupo de desejos aumentariam, a próxima ilha foi uma decisão fácil. A Ilha do Céu da Ilha dos Anjos, governada pelo deus Gunfall, localizada na terra meio dourada de Jaya. Outra ilha do céu no Mar Branco, Tomoya obteve facilmente informações geográficas detalhadas sobre a Ilha dos Anjos de Gross, descrevendo suas características. Eles precisavam seguir para sudeste através do vasto Mar Branco, desafiando a perigosa corrente branco-branca, para chegar à Ilha dos Anjos em sua extremidade. Gross explicou os perigos potenciais com uma expressão séria, o que embora não fosse uma preocupação para os poderes elétricos de Tomoya, ele tomou nota cuidadosa das áreas principais. Durante a espera para zarpar de Birka, King seguiu diligentemente seu regime de treinamento, reduzindo significativamente seu tempo de jogo. Miau dedicou toda a sua energia ao projeto do robô antigo, às vezes até pulando refeições. Aqua, ansiosa para ajudar, acabou banida da oficina depois que ela apertou um parafuso e acidentalmente provocou uma explosão, fazendo com que Miau pendurasse uma placa de Aqua não é permitida na porta. Aqua, sentindo-se indignada, declarou que poderia construir seu robô e começou a trabalhar sozinha no canto do restaurante. Meia hora depois, a deusa corajosa desistiu e, em vez disso, reuniu nuvens macias da ilha, acreditando que elas forneceriam ao ovo gigante do pássaro nutrientes ricos para eclodir mais cedo. Observando Aqua acumular nuvens sobre o ovo, Tomoya se perguntou por quanto tempo a pequena criatura lá dentro sobreviveria aos seus cuidados. Esperemos que não vire um ovo podre. Como capitão do navio, Tomoya também não ficou parado, concentrando-se em dominar as habilidades da Goro Goro no Mi. Primeiro, ele testou o aprimoramento do seu Haki de observação. Depois de várias tentativas, ele descobriu que as ondas elétricas estendiam o alcance do seu Haki de observação para cerca de 100 metros. Não exatamente a cobertura de toda a ilha alcançada pela Enel. Isso era normal. Afinal, Enel teve anos para desenvolver suas habilidades, diferente de Tomoya, que as havia adquirido recentemente. Entretanto, a resistência e a precisão do seu Haki de observação melhoraram significativamente.
Tomoya estimou que seu Aqui de observação atual era equivalente ao de um vice-almirante da Marinha, o suficiente para ser considerado um lutador forte. A próxima foi a indução eletromagnética. Embora ele entendesse o princípio, o efeito real não era tão ideal. Devido a várias limitações, o magnetismo de sua corrente máxima era mínimo. Seja para ataque ou defesa, invocar diretamente um raio violento ou usar transformação elemental era mais eficaz. Mas como um truque surpreendente como a espada do desfiladeiro, era muito bom. Por fim, o que mais deixava Tomoya curioso? Ele poderia, assim como Sommer, cobrir seus ataques elementais com Aqui de armamento para golpes mais poderosos. Pensando nisso, ele ficou na beira das ruínas do oásis, cobrindo seu braço com Aqui e balançando-o em direção à zona do raio. Estalar. Relâmpagos negros surgiam das nuvens de tempestade, destacando-se fortemente contra a densa luz elétrica azul. Tomoya observou atentamente o relâmpago negro enquanto ele dançava no céu. Quando atingiu seu pico de força, ele o direcionou para o chão. Estrondo. O relâmpago negro rasgou o céu, atingindo a ilha de nuvens queimadas abaixo. O chão tremeu e à medida que a fumaça se dissipava, rachaduras profundas semelhantes a teias de aranha apareceram, contrastando fortemente com os poços ao redor. Funciona. Tomoya ficou emocionado ao observar os raios negros residuais nas rachaduras. Em termos de velocidade e poder destrutivo, o raio negro superou em muitos raios comuns. Mais importante, esse raio negro infundido com Aqui de armamento pode atingir diretamente os corpos físicos dos usuários de logia, mas consome muito Aqui. A excitação diminuiu quando Tomoya sentiu o esgotamento de seu Aqui, suspirando pesadamente. Embora seu Aqui de observação tenha melhorado, seu Aqui de armamento ainda era básico. Em seguida, ele se concentraria em treinar seu Aqui de armamento e resistência. Ainda não se sabia se ele despertaria o Aqui do Conquistador e dominaria a mais forte infusão de Aqui do Conquistador. Imaginando um raio imbuído de armamento avançado e Aqui do Conquistador descendo sobre seus inimigos, os olhos de Tomoya se encheram de expectativa. Talvez então ele realmente estivesse entre os melhores lutadores do mundo. O tempo voa em treinamentos harmoniosos e interações agradáveis com Gross e os moradores de Birka. Uma semana depois, um forte rugido de motor surgiu no segundo convés dos sonhos sem fim. Vapor branco envolvia o restaurante marinho, e em meio aos sons mecânicos, um par de olhos eletrônicos escondidos sob um capacete de aço brilhava em vermelho. Depois de consumir vastos materiais Miau, inspirado por antigos projetos de robôs, criou com sucesso a primeira máquina de guerra do navio. Enquanto o vapor se dispersava na suave brisa do mar, um robô frio de 5 metros de altura apareceu diante de Tomoya, Aqua e King. Coberto por uma armadura de aço gelado e com um capacete pesado adornado com orelhas de gato de aço, seu peito ostentava o emblema R da equipe Rocket, marcando a entrada para a cabine. Miau, apesar de estar coberto de fuligem e ostentar olheiras, estava orgulhosamente em cima do robô, exalando confiança e orgulho. Seguindo as sugestões de Tomoya, este robô foi projetado com recursos de controle remoto e operação manual, equipado com vários dials da Ilha do Céu. Ele podia voar, viajar debaixo d'água por curtos períodos e se destacar tanto em bombardeios de longo alcance quanto em combate corpo a corpo. Ótimo trabalho, Miau. Tomoya olhou para a máquina impressionante, suas palavras cheias de genuína admiração. Em uma era em que tecnologias como pacifistas e serafins não eram totalmente desenvolvidas, o robô de Miau forneceu suporte de combate significativo. Isso é incrível. Eu não esperava que você conseguisse construir algo assim, Miau. Nem mesmo normalmente calmo Tomoya conseguiu esconder sua excitação, muito menos Aqua. A deusa idiota inspecionou o robô ansiosamente, cheia de curiosidade. Se fosse maior, seria como uma fortaleza de guerra super legal. Uma fortaleza de guerra era algo que ela costumava fazer com guardanapos. Embora seu talento para fazer artesanatos inúteis fosse impressionante, ele não se comparava ao robô de verdade que estava diante dela. Como assim, você não esperava? Eu ainda não consigo gostar de você, Aqua. Miau, de pé, ficou imediatamente irritado, mostrando os dentes em forte resposta. Ah, posso tentar dirigir? King, que estava em silêncio, deu um passo à frente, com os olhos fixos no robô. Apesar do rosto severo, seu coração estava acelerado de excitação. Comparado aos dispositivos do demônio ciborgue Genos e do Imperador Criança, esse robô pilotável acertou em cheio para esse entusiasta de jogos. Claro, por favor, vá em frente. Miau saltou da cabeça do robô, apontando para o assento de controle primário e convidando King a entrar. O robô herdou a simplicidade das máquinas anteriores da Miau, com apenas 2 joysticks e cerca de uma dúzia de botões. Semelhante a um controle de jogo de luta. Tomoya não compreendeu completamente os princípios, mas o efeito real atendeu às suas expectativas. King, habilidoso em controle preciso, rapidamente dominou a pilotagem do robô movido a vento, voando livremente no céu em meia hora. Depois de demonstrar os métodos de ataque e recursos de combate, King e Miau pousaram o robô de volta no convés dos sonhos sem fim. Aqua, incapaz de se conter, correu para tomar o lugar de Miau, ansiosa para experimentar pilotar o robô. Em suas tentativas desordenadas, ela quase jogou o robô nas profundezas do Mar Branco. Graças ao talento excepcional de King e à assistência remota de Miau, eles evitaram o desastre cômico de descartar o robô recém-construído. Tomoya também deu uma olhada e ficou satisfeito com o desempenho do robô. Afora a durabilidade que a falta do metal Vapol causava, o robô de primeira geração de Miau estava no mesmo nível dos pacifistas. Em termos de conveniência e versatilidade, ele até o superou. Com isso, o humano comum King finalmente recebeu um aprimoramento de nível épico que era único para ele. Capítulo 127. A notícia do robô maneiro na costa se espalhou rapidamente por Birka, atraindo a atenção dos moradores. Os olhos das crianças brilharam como estrelas.
Birka, ainda em uma era em que os vavêrs eram o principal meio de transporte, estava tecnologicamente apenas um pouco à frente de algumas ilhas primitivas do Mar do Leste. Eles nunca tinham visto um robô gigante capaz de voar livremente no céu. Ao pensar na recém-nomeada deusa de Birka, Lady Aqua, os simples ilhéus ficaram emocionados, acreditando que se tratava de um milagre divino. Sua reverência cresceu ainda mais. Após um teste simples das funções básicas, Miau pilotou o robô de volta ao convés dos sonhos sem fim. Embora a maioria dos perigos potenciais tenham sido eliminados, Miau sentiu que era necessário aprimorar e refinar ainda mais seus recursos principais. A cabine se abriu lentamente, e King saiu do assento do piloto, descendo pelo braço de aço estendido do robô. Seu rosto normalmente sério exibia um leve sorriso, claramente satisfeito com a criação de Miau. A sensação de controle e realismo o deixou querendo mais. Ei, já que é um robô, deveria ter um nome legal, né? Aqua piscou os olhos azuis e levantou a mão para sugerir. Que tal Avanço Axis? Ou talvez Cavaleiro da Deusa? Ah, e Criador de Água Benta também parece uma boa opção. À medida que ela prosseguia, a curiosidade inicial do grupo se transformou em confusão. Esses nomes não eram melhores do que chamá-lo de Chuchumaru. Não vamos, Aqua. Um problema tão simples não precisa da sua contribuição. Tomoya deu um tapa na testa e acrescentou. Seu cérebro de porco tem outras utilidades. O quê? Tomoya, isso é inaceitável. Você está duvidando do gosto da grande deusa da água, Aqua? No nosso mundo, é uma grande honra ter um nome dado por uma deusa. Ignorando os comentários indignados de Aqua, Tomoya se voltou para Miau. Afinal, como criador, a opinião de Miau era essencial. Percebendo o olhar de Tomoya, Miau segurou seu queixo em uma pose pensativa por vários segundos antes de falar. Dial de impacto bang bang bang. Tomoya e King, que estavam ligeiramente esperançosos, ficaram sem palavras. Até a Aqua, que estava tagarelando, congelou como uma estátua atingida pelo raio doce-doce. A escolha do nome Miau foi muito direta. Hey, o que você acha? Ignorando a sugestão de Miau, Tomoya olhou para King. Destruidor Supremo do Purgatório. Sem hesitar, King sugeriu um nome que era igualmente ridículo, fazendo todos soarem de descrença. Essa era a diversidade de uma equipe excêntrica. Tomoya suspirou profundamente, olhando para o céu. Ele se considerava ruim em dar nomes, mas seus companheiros eram ainda piores. Naquele momento, Aqua, Miau e King se viraram para Tomoya com olhos expectantes. Pigarreando, Tomoya disse timidamente. Já que é nosso primeiro robô, que tal chamá-lo de primeira geração? Como provavelmente adquiririam materiais mais fortes, como metal vapor e a tecnologia central de Vegapunk no futuro, suas máquinas de guerra precisariam de melhorias. Os robôs do futuro poderiam ser simplesmente chamados de segunda geração, terceira geração e assim por diante. Embora lhe faltasse personalidade, era muito mais aceitável do que as sugestões dos outros. Depois de algumas provocações bem-humoradas de Aqua, todos concordaram com a sugestão de Tomoya. Assim, o primeiro robô do restaurante Marinho Sonho Sem Fim foi oficialmente nomeado, primeira geração. Ei, Tomoya, agora que você tem poderes elétricos e nós temos um robô, não deveríamos enfrentar inimigos mais fortes? Aqua perguntou de repente, olhando para o majestoso primeiro general. Até então, eles haviam enfrentado inimigos como a cômica tripulação pirata de Bug e a frota bem armada de Krieg, nenhum dos quais particularmente forte. Shanks e o avô de Luffy eram intimidadores, mas tecnicamente eram amigos. Por que você pergunta? A pergunta de Aqua deixou Tomoya inquieto. Como deusa da má sorte, ela não deveria estar dando azar. Pense nisso. Nessas aventuras sobrenaturais, cada vez que o herói fica mais forte, ele enfrenta inimigos mais fortes do exército do Rei Demônio. Aqua raciocinou. Surpreendentemente, sua lógica foi recebida com acenos de concordância de King e Miau. Ao ver isso, Tomoya ficou ainda mais inquieto e rapidamente cobriu a boca de Aqua, dizendo, eu disse que seu cérebro de porco tem outras utilidades, mas não nos dê azar. Estamos bem escondidos e não precisamos de inimigos fortes. E assim Tomoya encerrou a conversa, encerrando a discussão sobre o assunto. Nos dias seguintes, Miau trabalhou para melhorar a durabilidade do sonho sem fim enquanto Tomoya e Aqua se preparavam para a jornada fazendo compras em Birka. Durante esse tempo, Gross, o chefe da guarda, trouxe a Tomoya o que ele havia pedido, uma dial antiga coberta de pequenos buracos. Este era o dial de rejeição, várias vezes mais forte que o dial de impacto. Apesar de existir uma década antes da história principal, o dial de rejeição, com seu recuo significativo, era semi-obsoleto e bastante raro. Gross conseguiu 2 de outros guardas da Ilha do Céu, cada um custando 300 milhões de Stol, ou 3 milhões de Belis. Considerando a condição física de King, Tomoya deu os 2 discos de rejeição para Miau para uso futuro. Graças ao seu corpo pequeno e ágil e aparência enganosa, Miau provavelmente poderia usar os discos de rejeição com efeitos surpreendentes. Com todos os preparativos concluídos, eles compareceram a um banquete de despedida na recém-construída igreja Aqua Axis de Birka, construída durante a noite por ilhéus entusiasmados. A igreja ainda contava com uma estátua de Aqua em tamanho real, o que lhe dava um toque religioso genuíno. Naturalmente, Aqua ficou radiante e fez uma apresentação completa, exibindo todas as suas habilidades de festival durante o banquete, até que ela bebeu até ficar doente novamente. No dia seguinte, o Grog Aqua acordou e descobriu que o recém-reforçado Sonho Sem Fim já havia zarpado, deixando Birka e cruzando o Mar Branco em direção à Ilha dos Anjos.
O destino deles era a Ilha dos Anjos, rica em ouro. Comparado ao clima em constante mudança da Grand Line, o Mar Branco era muito mais estável. Devido ao ar rarefeito em grandes altitudes, a vida marinha era limitada, consistindo principalmente de polvos-balão e grandes camarões e caranguejos. Embora essas feras marinhas fossem agressivas, elas não eram páreo para os poderes elétricos de Tomoya. Os encontros humanos eram ainda mais raros. Meio-dia de navegação havia se passado sem avistar outro navio. Sem negócios no restaurante do mar, Aqua foi pescar no segundo convés com King e Miao. Seu objetivo simplório era provar que conseguia pescar no céu, na esperança de envergonhar Tomoya e King. Lembrando-se da vez anterior em que foi ridicularizada por pescar um peixe velho e cego. Tomoya, aproveitando a paz, tomou seu chá no bar, ignorando as palhaçadas dela. O chá fresco acalmou sua mente e corpo, enquanto a suave brisa do mar contribuiu para seu relaxamento. Com os olhos semicerrados, ele ignorou o azar anterior de Aqua sobre encontrar inimigos poderosos. As únicas ameaças agora eram Yonko e os almirantes, que estavam ocupados no Mar Azul, não ali em cima. Quando chegassem à Ilha dos Anjos e encontrassem seu sino dourado, ou Poneglyphoneglyphoneg, estariam muito mais fortes. Talvez até realizassem um desejo no Poço dos Desejos, aumentando sua força geral. Satisfeito com esses pensamentos, Tomoya sentiu-se seguro e esperançoso quanto ao futuro. De repente, uma comoção irrompeu no convés. Aqua, radiante de excitação, gritou: Tomoya, venha ver, peguei um dragão enorme. Não seja ridícula, Aqua. Com suas habilidades, você não consegue pegar um dragão. Estamos no céu. Você deve ter confundido uma nuvem, respondeu Tomoya calmamente, tomando um gole de chá. Não, sério. É um dragão de verdade, sem asas, voando no céu. É coberto de escamas, tem 2 chifres enormes, garras que seguram chamas e calças humanas na cauda. Como pode ser uma nuvem? A descrição detalhada de Aqua fez Tomoya cuspir o chá. O que você disse? Um dragão com calças humanas na cauda? Normalmente, Yonko e almirantes não apareceriam em tais alturas, mas ele havia ignorado uma peculiaridade, alguém que sempre buscava a morte. Seu comportamento calmo desapareceu. O corpo de Tomoya crepitou com eletricidade enquanto ele desaparecia, reaparecendo no segundo convés com uma visão clara. King e Miao já estavam no parapeito, olhando em choque. Seguindo o olhar deles, Tomoya viu um enorme dragão azul com garras flamejantes voando pelas nuvens, com seus olhos ferozes focados neles. Ao reconhecer o dragão, Tomoya sentiu o coração afundar. Aquele futuro esperançoso se despedaçou, transformando-se em um pesadelo conhecido e terrível. O dragão acelerou, avançando em direção ao sonho sem fim. Olha, Tomoya, este dragão apareceu assim que lancei a isca. King e Miao podem testemunhar. Aqua se gabou, alheia à crise iminente. Aqua, sua idiota. Eu te disse para não nos azarar. Sabe quem é? Tomoya queria rasgar a boca dela. Não é um dragão marinho. É a criatura mais forte, um dos Yonkou, o Kaido das feras. Pessoas? Aqua, King e Miao ficaram confusos com a reação de Tomoya, mas antes que pudessem entender, Kaido já havia atravessado a distância, pairando sobre o sonho sem fim. O enorme dragão bloqueou o sol, projetando uma sombra que envolveu o navio, exalando energia opressiva. Eu vim aqui bêbado, procurando uma maneira de morrer, e encontrei um navio do Mar Azul? Interessante. A gargalhada estrondosa de Kaido ecoou enquanto sua cabeça de dragão descia, seus olhos ferozes examinando o convés. Ele falou. Um dragão que fala. Miao, sentindo a pressão intensa, instintivamente puxou o dial de rejeição, esquecendo que ele também era uma anomalia falante. Nojento. Mesmo se eu te pegasse, um dragão não deveria cheirar tão mal. Aqua, a deusa amante do álcool, reclamou ironicamente do hálito de Kaido. Antes que Tomoya pudesse reagir, Aqua lançou um feitiço de purificação, dissipando a névoa de embriaguez de Kaido. Ao perceber o que havia acontecido, Kaido ficou momentaneamente atordoado, criando um silêncio assustador. Bem, não completamente silencioso. Bum, bum, bum. O som de um motor rugindo a toda velocidade ecoou pelo mar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.